Só estamos aqui de volta com mais um elemento da tabela periódica e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 38, o estrôncio. Ele está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo dos metais alcalinos terrosos. O estrôncio foi descoberto no ano de 1790 pelos químicos e médicos Adair Crawford e William Cruikshank, acho que se fala assim, quando eles estavam estudando um mineral até então desconhecido que fora descoberto na mina de chumbo de Strontian, que é um vilarejo no oeste da Escócia. E no início eles pensaram que esse novo mineral, que ficou conhecido como estroncianita, pudesse conter bário, porque esse novo mineral e o bário apresentavam muitas similaridades químicas. Mas testes químicos ainda no fim do século XVIII comprovaram que de fato aquele mineral, a estroncianita, provaram que esse mineral continha um novo metal, similar ao bário, porém ainda assim um novo metal. E depois disso, o estrôncio foi isolado pela primeira vez no ano de 1808 pelo químico Sir Humphry Davy, através do seu recém-inventado processo da eletrólise. O estrôncio é um metal lustroso e relativamente macio, de uma cor amarela pálida, que apresenta uma densidade de apenas 2,64 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é de 769 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 1382 graus Celsius. Em condições normais, o estrôncio adota uma estrutura cristalina do tipo FCC, assim como o cálcio, mas diferentemente dos demais metais alcalinos terrosos. Quimicamente, o estrôncio é um metal bastante reativo e as suas propriedades se encontram mais ou menos entre aquelas do cálcio e aquelas do bário. O estrôncio reage facilmente com a maioria dos não-metais e também reage com facilidade com a água, produzindo o hidróxido de estrôncio e o gás hidrogênio. O estrôncio também é atacado pela grande maioria dos ácidos convencionais que nós temos no laboratório, por exemplo, o ácido clorídrico e o ácido nítrico. Quando exposto ao ar, o estrôncio lentamente se converte para o óxido de estrôncio, mas quando é aquecido, essa reação é bastante rápida e essa reação promove também a formação do nitreto de estrôncio, que é uma coisa bastante rara um nitreto ser formado com tanta facilidade. Uma das características mais conhecidas do estrôncio e também dos metais alcalinos terrosos e metais alcalinos é que quando seus sais voláteis são submetidos a uma chama, uma fonte de calor, esses elementos eles produzem uma cor característica, e no caso do estrôncio, essa cor é vermelha. O que acontece é que você excita os elétrons e quando eles retornam para o seu estado normal, eles soltam essa energia na forma de luz, e no caso ali a luz é vermelha. E por isso muitos compostos do estrôncio encontram uso na pirotecnia, basicamente para deixar fogos de artifício vermelhos, né? E o que eu queria falar também é que o principal e praticamente único estado de oxidação do estrôncio em seus compostos é o mais2. Bom, agora vamos falar sobre os compostos do estrôncio. Já que o estrôncio é um elemento com uma baixa eletronegatividade, o seu hidreto, o SrH2, é um composto cristalino e com um caráter mais iônico. Ele tem uma estrutura similar à do cloreto de chumbo, ou seja, com um número de coordenação igual a 9 para o estrôncio. Agora vamos passar para um dos compostos mais importantes do estrôncio, que é o óxido de estrôncio. Ele pode ser formado basicamente de três maneiras: a partir da calcinação do estrôncio, que vai produzir uma mistura de óxido de estrôncio com o nitreto de estrôncio, como eu já mencionei. O óxido de estrôncio também pode ser produzido através da decomposição do carbonato de estrôncio e através da desidratação do hidróxido de estrôncio. Bom, o óxido de estrôncio ele é um sólido branco com alto ponto de fusão de 2.665 graus Celsius e com a estrutura cristalina do cloreto de sódio. Outro composto do estrôncio com oxigênio é o peróxido de estrôncio, SrO2, que tem um poder de oxidação bastante grande. Ele contém uma estrutura cristalina bastante interessante, que é similar à do carbeto de cálcio, em que as unidades O2, 2- são paralelas uma com as outras, assim como no carbeto de cálcio. Já o hidróxido de estrôncio, SrOH2, é uma base moderadamente forte e que é formada quando você trata algum sal do estrôncio com uma base forte, por exemplo, com o hidróxido de potássio. O hidróxido de estrôncio ele é um composto único entre os metais alcalinos terrosos porque ele contém um estrôncio com um número de coordenação igual a 7.
Outros sais importantes do estrôncio são o nitrato de estrôncio, o carbonato de estrôncio e o sulfato de estrôncio. São conhecidos 4 haletos do estrôncio que são da forma SRX2. Ao contrário do que prevê a teoria VSEPR, esses haletos não são lineares na fase gasosa. A teoria prevê que eles deveriam ser lineares, como os haletos do berílio e do magnésio são realmente lineares na fase gasosa, mas aqui eu peguei como exemplo o fluoreto de estrôncio na fase gasosa, ele tem um ângulo de 120 graus. E essa é uma pergunta que os professores de química inorgânica gostam de fazer, né? Por que um é assim e outro não? Então, essa é uma pergunta que eu vou deixar pairando para vocês, meus espectadores. Por que, por exemplo, vamos comparar, por que o fluoreto de berílio na fase gasosa é linear e o fluoreto de estrôncio na fase gasosa não? Né? Vou deixar para vocês responderem. Né? Boa sorte aí, se você estuda química tem que saber isso aí. Bom, já na fase sólida, os haletos do estrôncio eles são bem particulares. Cada um tem a sua própria estrutura cristalina, são todas diferentes. A estrutura do fluoreto de estrôncio, no estado sólido, é a estrutura da fluorita. A estrutura do cloreto de estrôncio é a do dióxido de titânio distorcida. A estrutura do brometo de estrôncio é do cloreto de chumbo distorcida. E a estrutura do iodeto de estrôncio é uma estrutura ainda própria, uma estrutura particular, né, do seu próprio tipo e que contém um estrôncio com um número de coordenação igual a 7. Como se esperaria, o fluoreto de estrôncio é um pouco diferente dos demais haletos do estrôncio, ele tem um ponto de fusão bastante mais alto que os demais haletos do estrôncio, e ele também tem uma solubilidade em água bem menor que a dos demais haletos do estrôncio, mas fora isso, eles são bem similares quimicamente. Antes de nós passarmos para os complexos do estrôncio, eu gostaria de mencionar rapidamente 3 compostos interessantes desse elemento. O primeiro é o titanato de estrôncio, SrTiO3, que é um composto com a estrutura da perovskita, uma estrutura da perovskita bem regular, sem nenhuma distorção basicamente. E esse material é conhecido pela sua alta constante dielétrica e por ser empregado às vezes como substituto do diamante em joias. O titanato de estrôncio também pode ser utilizado como eletrólito em células de combustível de óxidos sólidos, por vezes ele é dopado com lantânio nessa aplicação. Outro composto que eu gostaria de citar aqui é o supercondutor de alta temperatura BSCCO, que contém estrôncio, e que é interessante, principalmente quando ele foi descoberto, né? Isso foi uma coisa interessante porque esse supercondutor de alta temperatura não contém nenhum metal de terras raras, né? Então isso foi uma coisa boa de saber, assim, que não precisava ter ítrio ou nem lantânio para ser supercondutor de alta temperatura. E por fim eu gostaria de citar aqui o aluminato de estrôncio SrAl2O4, que é um composto que eu já mencionei, eu acho, no meu vídeo sobre o európio. É um composto que ele serve de anfitrião para os íons de európio ou de algum outro íon que tenha fosforescência, fluorescência, e por isso ele é empregado naqueles brinquedinhos, naquelas estrelinhas que você cola no teto, que brilham no escuro, porque ele é capaz de acomodar esses íons que são responsáveis pela luminescência, claro. O estrôncio também forma complexos cujo número de coordenação varia normalmente entre o 6 e o 12, mas ele pode até mesmo ser maior. Por motivos estéricos, né, o íon Sr2+ é bastante grande e por isso ele se dá bem com éteres coroa. Por exemplo, o estrôncio ele coordena com o 18 crown 6 muito mais fortemente do que o magnésio coordena. Já os complexos organometálicos do estrôncio, eles são, por outro lado, muito mais difíceis de serem isolados, porque o estrôncio e o carbono, eles fazem uma ligação com uma natureza mais iônica, então fica difícil você preparar esses compostos que, quando são feitos, normalmente não são tão estáveis assim, mas pode funcionar bastante bem se os ligantes forem mais volumosos. Isótopos. O estrôncio que ocorre naturalmente é composto por 4 isótopos, o estrôncio 84, 86, 87 e 88, dos quais o mais abundante é o estrôncio 88 com 82,5% do estrôncio. Todos esses 4 isótopos são estáveis, e uma curiosidade é que a proporção de estrôncio 87 para os demais isótopos do estrôncio que ocorrem naturalmente vai aumentando com o passar do tempo, porque nós temos também o rubídio 87. O rubídio 87 é um núcleo primordial,
Ele já estava presente desde que a Terra estava se formando, e ele tem uma meia-vida bastante longa, que eu não anotei, mas é tipo a meia-vida do urânio, assim. Então, lentamente, ele vai decaindo para o estrôncio 87, que vai tendo a sua proporção aumentada em relação aos demais isótopos do estrôncio. Dos demais isótopos do estrôncio, 2 merecem mais atenção: o estrôncio 89 e o estrôncio 90. O estrôncio 89 ele tem uma meia-vida de aproximadamente 50 dias e decai para o ítrio 89, e por vezes o estrôncio 89 é utilizado para tratar certos tipos de cânceres com o nome comercial Metastron. Já o estrôncio 90, ele é outro isótopo bastante conhecido do estrôncio. Ele é famoso porque ele é um componente significativo nos produtos de fissão do urânio 235 e urânio 233. Ou seja, ele não só é componente do lixo nuclear nas usinas nucleares, como também ele foi produzido durante aqueles muitos testes nucleares que foram conduzidos pelos Estados Unidos e União Soviética, principalmente nos anos 1950 a 1960. Então, nessa época, tinha muito estrôncio 90 na atmosfera, e o estrôncio 90 ele é perigoso, porque, como nós já vimos aqui, a química do estrôncio ela é bem parecida com a química do cálcio. E quando você ingere um estrôncio 90, por ele ser parecido com o cálcio, o seu corpo entende que aquele estrôncio é cálcio e ele manda o estrôncio para os ossos. Mas como ele é radioativo, né, ele decai por beta- para o ítrio 90, ele é perigoso e ele pode causar ali nos ossos, né, tumores ósseos e também leucemia. Então, nos anos 50, 60, o estrôncio 90 tinha uma reputação muito ruim justamente por causa disso. Ocorrência: o estrôncio é um elemento bem comum na crosta terrestre, com uma abundância de 384 partes por milhão. Os seus principais minerais são a estroncianita, que é carbonato de estrôncio, e a celestina, que é sulfato de estrôncio. A celestina que tem uma belíssima cor azul celeste, que, é claro, foi responsável pelo seu nome. Esses minerais, depois de serem minerados, eles normalmente são convertidos para o sulfeto de estrôncio, que é o ponto de partida na síntese de compostos mais úteis do estrôncio. Já o estrôncio metálico, ele normalmente é produzido a partir da redução do óxido de estrôncio com alumínio, ou em escala menor através da eletrólise do cloreto de estrôncio, geralmente na presença do cloreto de potássio também. E por fim, as aplicações do estrôncio. Uma boa parte do estrôncio vai para as suas aplicações na pirotecnia, basicamente para deixar os fogos de artifício vermelhos, como eu já mencionei antes. Outra aplicação do estrôncio, que na verdade já foi muito maior no passado, era em tubos de raios catódicos, por exemplo, nas antigas TVs, em que a função do estrôncio era filtrar os raios-x que surgiam em decorrência do uso desses tubos de raios catódicos para formar as imagens das TVs. Porque esses tubos de raios catódicos eles envolvem aceleração de elétrons, né? E, de acordo com as leis da física, se você acelera uma partícula eletricamente carregada, vai surgir algum tipo de emissão em decorrência disso. E no caso surgia raio-x, que você tinha que filtrar na tela mesmo, porque raio-x não são muito saudáveis para seres humanos. Então eles colocavam um pouco de estrôncio e de bário, acho também, nas telas, para eles absorverem esses raios-x dos tubos de raios catódicos. Normalmente seria utilizado chumbo para isso, mas pelo que eu li, o chumbo ele deixava a tela mais escura, então não ficava uma imagem tão legal na TV. Por isso que o estrôncio entrou ali. Mas hoje é uma aplicação mínima, porque essa tecnologia caiu em desuso. Outra aplicação interessante do estrôncio é na ferrita de estrôncio, que é um material ferrimagnético, mas que também é um isolante elétrico. E, por fim, o estrôncio também é utilizado no ranelato de estrôncio, que é um fármaco utilizado para tratar casos mais agudos de osteoporose. Achei uma aplicação bastante interessante essa aí, mas esse medicamento não é liberado em todo o mundo porque existem indícios de complicações cardíacas e tal em decorrência do uso desse medicamento. Além dos usos que eu já citei ao longo do vídeo. E por fim, acabamos o vídeo. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal, deixe seu like, comente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!